Eu chamo agora ao vivo para participar desse Breaking News a nossa âncora da CNN, Daniela Lima, e também a nossa analista de política, Thaís Arbex, para dar alguns detalhes dessa prisão que aconteceu há cerca de 40, 50 minutos. Eu começo com você, Dani. Boa noite. Boa noite, Márcio. Boa noite a todo mundo que está nos assistindo aqui na CNN. Você não passa um plantão sem mim, hein, Márcio Gomes? A verdade é essa, a notícia nos persegue. Não que eu queira, não que eu queira. Mas vamos lá, quais são as suas informações sobre a prisão do Daniel Silveira? Márcio, eu tive acesso à íntegra da decisão do ministro Alexandre de Moraes, que determinou a prisão do deputado Daniel Silveira. A decisão é curta, são poucas páginas, mas muito incisiva. O deputado foi levado à prisão, acusado de crime inafiançável e em flagrante. Crime de ameaça, de violação à independência dos poderes, de tentativa e incitação à violação da ordem constitucional vigente. Para quem está nos assistindo, e rapidamente esse debate vai tomar as redes sociais, como não poderia deixar de ser, o ministro transcreve na decisão algumas partes, alguns trechos da fala do deputado Daniel Silveira nesse vídeo. E o deputado Daniel Silveira diz, por exemplo, com respeito ao ministro Luiz Edson Fachin, que é o relator da Lava Jato no Supremo Tribunal Federal. Ele diz o seguinte, que imagina por muitas vezes o ministro Luiz Edson Fachin tomando, abre aspas, uma surra na rua, e ele diz, uma surra bem dada com um gato morto, até que o gato morto mie. É isso que ele diz, entre várias outras acusações. Diz que tem ministro ali que gosta de dinheiro, que tem cara de filho da puta. Eu vou aqui dizer exatamente o que foi que ele disse, não para veicular a desinformação, mas para que quem está em casa tenha ideia do nível de agressividade dessa publicação. O ministro Alexandre de Moraes, na decisão, também lembra que o deputado Daniel Silveira, ele é investigado no inquérito que apura a organização e o financiamento e o lucro com atos antidemocráticos. Que atos são esses? Atos que pedem o fechamento do Supremo Tribunal Federal e muitas vezes pediram o fechamento do próprio Congresso do qual o deputado faz parte. E quando eu digo lucro, é importante que quem está em casa saiba que sim, pregar contra as instituições dá lucro. Usa-se órgãos públicos, né, funcionários públicos da própria Câmara dos Deputados, essa é a pista do Supremo Tribunal Federal para se propagar essas ideias golpistas, e aí a gente não pode fazer aqui meio termo, sim, são ideias golpistas, o deputado inclusive fala ali a respeito do AI-5, né, que foi o ato institucional mais grosseiro, mais grave da ditadura e que institucionalizou a tortura no Brasil. Ele diz que todos os 11 ministros do Supremo devem ser presos. Substituídos. Apesar, Márcio, da grosseria, para ficar na falta de um termo melhor nessa palavra com a qual o deputado Daniel Silveira se dirigiu aos ministros do Supremo, essa prisão ela deve causar, sim, bastante barulho e já está causando na Câmara dos Deputados, porque, afinal de contas, é um deputado federal que goza de imunidade parlamentar que foi preso em flagrante por ordem de um ministro. A Thaís pode dar mais informações, mas o que eu posso entregar aqui para vocês neste momento é o ministro Alexandre de Moraes não tomou essa iniciativa sozinho. Ao contrário, ele conversou, hoje foi um dia de muita conversa entre os 11 integrantes do Supremo e ele está respaldado pela maioria da corte, porque Daniel Silveira cometeu um erro tático, Márcio, nesse vídeo que ele publicou. Ele conseguiu atacar absolutamente todas as alas do Supremo num calão muito abaixo da cintura. Com isso, ficou com pouquíssimo retaguarda. O que a gente pode dizer? Que o Supremo hoje traçou uma linha no chão. É o primeiro grande desafio do novo presidente da Câmara, o Arthur Lira. E citando exatamente o novo presidente da Câmara, o deputado Arthur Lira, ele publicou nas redes sociais: nesta hora de grande apreensão, quero tranquilizar a todos e reiterar que irei conduzir o atual episódio com serenidade
e consciência de minhas responsabilidades para com a instituição e a democracia. Eu não vou me ater muito ao que disse Arthur Lira, já que certamente Thaís Arbex tem outras informações muito mais aprofundadas, muito mais bem apuradas do que simplesmente lendo um tweet. Thaís, qual é a reação na Câmara dos Deputados, no mundo político, dessa prisão do deputado Daniel Silveira, do PSL do Rio de Janeiro? Márcio, boa noite, Dani. Como a Dani disse, já há uma repercussão bastante grande nas redes sociais, mas eu vou voltar um pouco ali para a repercussão dentro do Supremo Tribunal Federal. Apesar dessa postagem do presidente da Câmara, Arthur Lira, a avaliação entre ministros da Corte é que é preciso fazer algo mais, que a Câmara não pode deixar esse episódio passar em branco. A gente viu também, agora há pouco, alguns deputados indo às redes. O vice-presidente da Câmara, por exemplo, o deputado Marcelo Ramos, defendeu que o plenário se debruce sobre essa prisão. Mas amanhã, como também disse a Dani, o Supremo Tribunal Federal deve se reunir e logo no início da sessão vai haver um debate sobre essa decisão de Alexandre de Moraes. E qual vai ser a decisão da Corte? A Corte deve referendar a decisão de Alexandre de Moraes. A gente pode dizer que a maioria da Corte vai dar aval ao que determinou o ministro Alexandre de Moraes nesta noite. Na postagem, no vídeo que o deputado fez, ele deixou de lado o atual presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Fux. Tentou fazer um aceno ali para não ficar tão isolado, mas aliados, Fux disse que uma vez que o deputado ataca a Corte, ele também está atacando Fux. Então, todos devem fazer discursos bastante fortes, inclusive o próprio presidente do Supremo, Márcio. Thaís Arbex, Daniela Lima, muito obrigado pela participação de vocês nesse Breaking News. Nós estávamos transmitindo a sabatina, a entrevista de Joe Biden nos Estados Unidos, quando fomos surpreendidos por essa decisão, a Polícia Federal prendendo o deputado Daniel Silveira, do PSL do Rio de Janeiro, na casa dele, no Rio de Janeiro. Ele que publicou esse vídeo que nós estamos mostrando mais uma vez sem som, já que contém xingamentos, agressões, acusações, apologia à agressão aos ministros do Supremo Tribunal Federal. Ele já foi levado para a Superintendência da Polícia Federal no Rio de Janeiro, na Praça Mauá, zona central do Rio de Janeiro. E como Thaís, Dani bem adiantaram para a gente, amanhã será um dia cheio de repercussões em cima desta notícia.